Olá, nós estamos mais uma vez aqui com vocês. Iremos agora passar para a terceira unidade da disciplina Panorama do Novo Testamento. E nessa unidade, vocês irão interagir mais com os slides do que aqui comigo, porque deixaremos os comentários um pouco à parte para não ter como consequência a questão do tempo, né? Nós iremos ver apenas 2 tópicos nessa unidade. Atos do Espírito de Cristo mediante os apóstolos em Jerusalém e Atos do Espírito de Cristo por toda parte por meio de Paulo. Nós iremos estudar especificamente o livro histórico Atos dos Apóstolos. E para nos situarmos, após os primeiros slides, nós vamos passar agora para a linha do tempo que eu mostrei para vocês na segunda unidade, para a gente se situar acerca do contexto político, quem estava dominando politicamente, economicamente, na época dos acontecimentos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vemos aqui que vai do período, só um minutinho, enquanto eu vou colocar aqui o slide, vai do período de Tibério, passa por Calígula, Cláudio César, Nero e conclui ali com Domiciano. E quem estava na Palestina? Da linhagem de Herodes, Herodes já havia morrido, né? Nós vemos ali Herodes, Agripa I, depois Félix e depois Vespasiano. Após esse contexto aí político e econômico, nós iremos agora passar para a autoria do livro de Atos. Então, o mesmo autor do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, óbvio, também é o autor do livro de Atos. De acordo com a tradição da igreja primitiva, Lucas foi o autor do livro de Atos. Assim sendo, esse livro é sequência do Evangelho de Lucas. Se nós formos olhar para os primeiros capítulos, ali nós temos ainda as últimas ordens do Senhor Jesus para os seus discípulos, certo? No próximo slide, nós vamos ver acerca da técnica literária do livro e do material informativo. O livro de Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas, né, e o Tratado aos Hebreus, contém a redação grega mais culta do Novo Testamento. Por outra parte, onde Lucas aparentemente seguia fontes informativas semíticas, o estilo grego, às vezes, é um pouco áspero. Em relação ao material informativo, Atos, Lucas se valeu de suas próprias memórias, sempre que possível. É possível que ele fosse registrando os acontecimentos em um diário, à proporção que se desenrolavam todos os acontecimentos. Em adição a isso, não há que duvidar que obteve informações também da parte de Paulo, porque Lucas andava bastante com o apóstolo Paulo, né? Também dos cristãos de Jerusalém, de Antioquia da Síria e dos outros companheiros das jornadas de Paulo, como Silas, Timóteo, Filipe, o diácono evangelista, e como um antigo discípulo de nome Menasson, em cujas residências ele ficara hospedado. Final e data. Lucas ele descortina a história de Paulo até o ponto em que o apóstolo é aprisionado em Roma. Já esperava por 2 anos ser julgado na presença de César. Nisso, o livro se encerra de forma abrupta, né? Aí ficam as questões. O que teria sucedido a Paulo? Teria comparecido diante de César? Em caso positivo, teria sido condenado, martirizado, absolvido, solto? Isso Lucas não nos informa. Muitas sugestões têm sido oferecidas para explanar esse fim tão abrupto. É possível que Lucas tensionasse escrever um 3º volume, no qual teríamos as respostas para essas indagações. Então, Lucas escreveu o livro de Atos quando Paulo já se encontrava em Roma há 2 anos, cerca de 61 depois de Cristo. Qual o propósito geral de Lucas Atos? Pois é fazer a exposição dos primórdios do cristianismo, na vida de Jesus e na extensão do cristianismo, dentro da história da igreja primitiva. Então, nós vemos aqui um relato único acerca aí do surgimento
e do estabelecimento da igreja primitiva, a fim de convencer aos seus leitores sobre o avanço irresistível do Evangelho, mostrando que Deus, mediante o seu Espírito, verdadeiramente está operando na história da humanidade, visando a redenção de todos os homens. Esperando pelo Espírito. Nós vemos uma instrução aqui, a última instrução do Senhor Jesus aos seus discípulos, que está escrita aqui em Atos 1:4, né? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Então, era uma ordem que o Senhor Jesus tinha já passado para os seus discípulos, que esperassem a promessa do Espírito Santo. Então, nós vemos aí que a igreja inicia a partir, né, da vinda do Espírito Santo. Está vinculada à promessa concedida pelo Espírito Santo a todos os discípulos, né? Então, nós vemos a inauguração da igreja aí como um Pentecostes. Mas um Pentecostes onde o Espírito Santo se manifestou para que a igreja fosse estabelecida e cumprisse a sua grande missão. A igreja ela já foi inaugurada como uma igreja missionária. As línguas que foram distribuídas ali na igreja não eram línguas apenas de anjos. A gente vê biblicamente que eram línguas inteligíveis. Então a igreja ela já cresceu evangelizando aqueles que estavam ali de outras nações, judeus que falavam em outras línguas. E o Espírito Santo usou, no momento ali, os discípulos de Jesus para falar das verdades do Evangelho, logo na inauguração da igreja. Bem, em seguida, nós vamos falar sobre a grande comissão, ali de Atos 1:8, quando o Senhor fala, aí está exposto no slide: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, não era interessante para os discípulos a restauração do reino Israel, segundo a visão dos seus discípulos, a visão humana, né? Israel esperava que o Senhor Jesus tomasse ali o império de Roma, né? E estabelecesse novamente aquela nação. Mas não era dessa forma. O Senhor Jesus veio estabelecer o seu reino, o reino que já estava prometido antes da fundação do mundo. Então, nós vemos aqui, em linhas gerais, no livro inteiro de Atos, né, dos capítulos 1-7, o Evangelho se propaga por toda a Jerusalém e Judeia, de 8 a 12, Samaria e outras regiões, de 13 a 28, em terras distantes, através dos esforços missionários do apóstolo Paulo, que foi chamado nesse intuito. No próximo slide, nós vamos ver os atos do Espírito de Cristo por toda parte, a partir de Paulo. Então, é a partir do capítulo 13 do livro de Atos. É bom que você esteja aí com a sua Bíblia também para conferir junto comigo. Nós não vamos ler o capítulo, porque não temos como fazer isso, mas é a partir do 13º capítulo de Atos que dá início à narrativa dos extensos empreendimentos missionários do apóstolo Paulo. Ali, a partir da igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo, né, move a igreja para escolher os seus melhores, no caso, Barnabé e Paulo. E Lucas, toda vez que menciona Barnabé e Paulo, ele coloca Barnabé na frente de Paulo, porque Paulo ainda não era muito aceito ali entre os apóstolos do Senhor Jesus, porque ele não tinha convivido como os discípulos conviveram com o Senhor Jesus, né? Que era um dos sinais da apostolicidade, era estar com o Senhor Jesus. Nós vamos mostrar aqui no próximo slides a primeira viagem de Paulo. Então, você vai estar vendo aí que o apóstolo Paulo saiu de Antioquia em sua primeira viagem. Ele queria estabelecer ali o seu propósito, que era a evangelização da Ásia Menor. Então, a gente vê o apóstolo Paulo saindo aí de Antioquia da Síria. Nesse período, ele levou Marcos consigo, depois passou por Chipre, está aí no mapa, você pode perceber. Em Salamina, eles anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas, depois atravessaram toda a ilha, propagando ali também o Evangelho do Senhor, e terminando ali em Derbe, em Antioquia da Pisídia.
No segundo slide, aí nós vamos ver a segunda viagem do apóstolo Paulo. Você percebe que aqui as cidades se ampliaram, ele não ficou apenas ali naquela localidade, ele ampliou a sua viagem, passando por Corinto, por Bereia, por Filipos, por Troade, Antioquia da Pisídia, que era outra Antioquia, menos importante do que a Antioquia da Síria, né? Icônio, Listra. E vocês vão perceber que o livro de Atos, ele traz todos os acontecimentos que ocorreram nesse período da viagem do apóstolo Paulo em sua segunda viagem. Nesse período também, ele escreveu muitas cartas. Nós vamos ver aí depois no gráfico das cartas. Na terceira viagem, a gente já percebe também que Paulo dá outra ampliada. Novas cidades aí são agregadas na sua viagem missionária. Então ele conquista aí outras localidades. Outros fatos ocorrem durante essa terceira viagem de Paulo, que é interessante lermos em Atos dos Apóstolos, certo? A quarta e última viagem do apóstolo Paulo foi uma viagem não voluntária. Ele, na realidade, ele foi preso em Jerusalém, denunciado pelos judeus, mas ele pediu para ser julgado pelo imperador romano, porque Paulo era cidadão romano. Então, essa última viagem do apóstolo Paulo foi uma viagem que nós poderíamos dizer sem volta. Terminou em Roma, onde ele foi julgado, provavelmente o imperador ali era Nero, sofreu bastante, mas também naquele período que ele estava ali em Roma, aguardando o seu julgamento, mais ou menos 2 anos, desde que ele foi preso, ele também escreveu algumas cartas, que nós chamamos as cartas da prisão. Então, o livro de Atos, ele fecha de forma abrupta, mas ele fecha mostrando que homens como Paulo, Barnabé, dentre outros, deram sua própria vida pelo Evangelho do Senhor Jesus. E a Europa, toda aquela região da Ásia Menor, né, que antes foi o berço do Evangelho, hoje necessita, né, que olhemos para ela, porque são locais que, de fato, são colocadas hoje em missões modernas como locais ainda não alcançados pelo Evangelho, né? Parece um contrassenso, mas é o que está posto. Então, eu desejo a vocês que vocês se aprofundem em casa na leitura de Atos dos Apóstolos, também na leitura do livro Panorama do NT, de Robert Gundry, e até a próxima unidade.